Boa tarde a todos. Um pouquinho mais feliz do que os outros dias que eu estou vendo mais cabeças aqui. Então, a minha responsabilidade e a minha obrigação na quarta-feira sempre foram os residentes, porque os residentes, com ou sem apresentação de temas, a gente tem um compromisso de se apresentar aqui. Os mais médicos foi uma vitória minha que eu convidei para vir aqui. Acho que o aprendizado de todos é muito importante, eu também aprendo. Então, a partir de semana que vem, vão ser avisados novamente os temas que vão ser apresentados. Boa tarde. Meu nome é Raul, acho que todos já conhecem, né? Sou R2 lá no Preventório, junto com a Ana Luísa, Samer e a Ana Clícia. E aí hoje ficou de eu apresentar um trabalho. Esse trabalho não é um trabalho original, eu apresentei ele no congresso, né, que aconteceu na semana passada, né, no final do mês, lá na UERJ. E ele é um tema que não é um tema biomédico, não vai ter nenhum caso clínico, mas é um tema que eu acho muito importante, que diz sobre a história dessa especialidade que, bem ou mal, a gente tem contato, né, faz residência, trabalha, enfim. E aí o título do trabalho é Revisitando o Relatório Miles, que foi de 1966, 60 anos depois, né, estamos em 2026. O que mudou? E aí o subtítulo é uma breve história da MFC, né? Antes de começar a apresentação também, uma coisa importante colocar é que esse tema ele foi colocado como uma apresentação no contexto do início do ano letivo dessa residência desse ano, que a gente geralmente no canal, na sessão clínica, né, que a gente faz às sextas-feiras de manhã lá no nosso posto, a gente tinha organizado, pelo menos no primeiro mês, alguns temas que a gente achava relevante, né, trazer. E, obviamente, o primeiro deles seria a história da especialidade, né? Afinal de contas, era o que a gente estava se preparando. E aí, dentro da preparação desse tema, surgiu, né, essa questão, que eu acho muito interessante, por isso que a gente trouxe. Bom, então aqui, né, nós somos os 4 residentes que estamos lá no Preventório, né, que fica aqui no bairro de Charitas. Aqui é a comunidade do Preventório. E o território, né, de atuação do posto... Vou fazer a troca. E o território de atuação do nosso posto vem justamente aqui desse cantinho aqui até mais ou menos ali a Mineira, né? E, bom... E aí ele fica bem aqui nessa ponta do lado da maternidade Alzira Reis. Uma coisa importante ressaltar, né, que o Preventório ele foi o primeiro posto aqui em Niterói que funcionou como PMF, né, ou seja, já colocando a estratégia da saúde da família dentro do circuito da APS aqui de Niterói. Então também tem esse fator que eu acho que é uma coisa relevante de registrar. Bom, e aí quais são as principais questões norteadoras que fizeram a gente fazer esse trabalho, né? Primeira, o contexto, né, que o Congresso ele estava falando sobre os 50 anos da MFC aqui no Brasil, né? As primeiras residências surgiram na UERJ, Rio Grande do Sul, Pernambuco. E aí, bom, dentro desse contexto geral, veio a pergunta, né? Mas 50 anos da MFC no Brasil, mas e no mundo, né? Quanto tempo será que ela surgiu? Como que ela surgiu? Qual foi um pouco da história dela? Essa foi a grande primeira pergunta. Aí a segunda questão que foi colocada foi... a questão da importância desse relatório Miles, que é um documento que a gente vai esmiuçar mais à frente, como indutor da criação dessa especialidade médica que a gente faz. E aí a gente se colocou diante de um problema epistemológico, né? Um problema de pesquisa. Por quê? Porque, como a gente sabe, medicina de família e comunidade não é um termo que surgiu no início da criação dessa especialidade, né? Essa especialidade ela foi construída... Enfim, e nessa história ela acabou alcançando várias nomenclaturas. E aí, como que a gente vai fazer um recorte, uma narrativa histórica, né, do início, meio e fim dela, até a atualidade, tentando compatibilizar uma série de nomes que se refere àquilo que a gente faz. Isso é uma dificuldade que a gente tem. Porque os nomes, né, que a gente dá ao que a gente faz implica em algumas questões. E aí eu também busco trazer isso um pouco no trabalho. E aí, por fim, né, o que essas 6 décadas desse documento trouxeram de modificação para a realidade da especialidade aqui no Brasil? E aí a gente vai ver o que esse documento traz e se há alguma diferença, se não há, em relação ao que a gente tem na atualidade. Mas aí fica uma grande questão, né? O que é MFC?
Se a gente perguntar aqui, certamente a gente vai ter pelo menos 3 a 5 definições do que seria MFC. E isso é uma coisa natural, porque a história da MFC é feita disso. O que a gente faz? Como é que a gente define a nossa atuação? Né? Quais são as competências e as atribuições? O MFC é um clínico geral? É um clínico médico? O MFC é um paramédico? O que é isso? Né? E são questões que tem até hoje. E o documento ele já traz essas questões. Bom, então o objetivo é apresentar o relatório, seu significado para a historiografia da MFC, né? Então um recorte específico da história da medicina, evidenciar os pontos de continuidade ou ruptura com as ideias que esse próprio documento traz, que a gente vai abordar mais à frente, e reconhecer estratégias de valorização da MFC enquanto especialidade médica, que existem avanços, né? Nesse tempo todo houve avanços. Bom, metodologia, mas só resumidamente. O nosso trabalho ele foi tratou, né, basicamente desse documento, o relatório Miles. É um documento de 1966, ou seja, muito antigo. Ele tem esse nome de Miles porque Miles era o cara que era o chefe da comissão que escreveu esse documento. Era uma comissão formada por civis de pessoas de várias áreas do conhecimento diferentes. Então, esse documento não foi escrito só por médicos. Ele tinha 3 médicos, ele tinha um ex-ministro da Suprema Corte Americana para dar um ar de juridicidade nesse documento, mas também tinha historiador, tinha um professor de sociologia e tinha também alguns representantes das especialidades médicas naquele momento histórico. E aí o nosso trabalho, esse documento como um todo é muito interessante em termos de estruturação da educação médica, mas a gente acabou que a gente estudou mais o capítulo 5, que é onde ele fala basicamente da APS e, enfim, da criação, ou pelo menos da ideia de criação dessa especialidade que trabalha, atua, foca na APS, que tem como cenário de prática e atuação a própria APS. E aí tem aquela questão que eu falei no início, né? Esse documento é de 1966. Obviamente, ele não traz o termo medicina de família e comunidade, que é um termo mais recente. Então, é comum, e a gente viu nesse documento, algumas nomenclaturas para aquilo que ele estava se referindo. E aí a gente tem que fazer esse esforço de tentar considerar que todos esses termos aqui dizem mais ou menos da mesma coisa, senão a gente não vai conseguir traçar uma história da medicina, de família e comunidade. Então, aqui a gente vai considerar que o MFC, que o Primary Care Physician, que o Family Practice, que o General Practitioner, todos esses termos se referem ao médico que trabalha na atenção primária. A gente tem que fazer essa consideração para a gente poder fazer uma análise desse documento. E aí, bom, em 1966, né, na década de 60, além desse relatório Miles, houve a criação de outros 3 documentos, tudo isso num período de 100 dias, que embasaram a estruturação da medicina de família como especialidade, como uma área médica específica, sendo esse relatório o mais proeminente, por isso que ele foi o objeto da nossa pesquisa. E aí, qual que é a grande questão, o que tem em comum em todos esses documentos? Todos esses documentos, já na década de 60, criticam e ressaltam que o sistema de saúde estava ficando hiperespecializado. E isso por quê? São reflexos da Segunda Guerra. Houve um aumento da tecnologia médica, aumento da densidade tecnológica, acabou que houve um foco na criação de especialidades focais, uma coisa natural. Só que aí isso já foi se tornando um problema, porque numa sociedade em crescimento do pós-guerra, você ter uma população médica em que a maior parte delas, e aqui nessa fonte cita 80% já na década de 40, esse 80% seguiu mais ou menos até a década de 70. Formada por 80% de especialistas focais, alguma coisa no sistema de saúde não vai funcionar. Porque a gente precisa ter gente qualificada para atuar na atenção primária. Só especialista focal não faz funcionar um sistema de saúde universal, público, enfim, que já se colocava essas ideias naquela época. E tinha um outro ponto. Já na década de 60, né, que foi o período em que foi escrito esse documento, a maior parte dessa população médica, além de ser de especialista focal, era de idoso. Então, a continuidade, a sustentabilidade do sistema desse jeito não iria funcionar. Então, era preciso, né, a sociedade civil organizada fazer algum tipo de movimento que valorizasse a criação e a formação de médicos especialistas na atenção primária. Então, isso tinha que envolver uma reestruturação curricular, mas também pensar nas residências médicas, né? Porque havia médicos que trabalhavam na APS, mas sem aquela especialidade específica, né? Então, esse documento foi nessa linha de, tipo, nós temos um problema de saúde, nós temos um cenário demográfico médico desse, e a gente precisa fazer alguma coisa para tentar ajustar.
E não tem jeito de fazer isso se não ser pela questão curricular, né? Tanto da graduação quanto, obviamente, da pós-graduação, né? Da residência, especificamente falando. E aí, 3 anos depois desse documento, lembrando que foi esse documento, mais outros 3 documentos que eu cito aqui, todos eles abordando a questão da importância de uma reestruturação curricular, da importância de valorização da PS, de valorização da medicina centrada na pessoa, etc, 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 que fez com que, em 1969, a medicina de família fosse considerada uma especialidade autônoma. Então, veja, é uma especialidade que já existe há pelo menos 57 anos, né? Como uma especialidade formal, né? Com um campo específico de atuação, de competências, de atribuições, enfim, de características, que obviamente a diferenciam de outras especialidades. E ela foi a 20ª especialidade reconhecida, ou seja, se a gente considera que a gente tem mais ou menos por volta de 50 especialidades médicas hoje oficiais, né? Ser a 20ª é algo muito relevante, né? Então, está dentro das a primeira metade, né, de especialidades. Então, é algo bastante relevante. E aqui, essa aqui é a carinha do documento, né, que ele tem original. A minha surpresa foi quando eu estava estudando isso, eu vi que esse documento existe na sua integralidade na internet. Então, achei muito interessante. E aqui ele cita aqui todos as pessoas que formaram, né, essa comissão civil, de pessoas que eram do meio acadêmico, educacional. E aí, para a gente poder contextualizar um pouco mais o momento em que esse documento surgiu, era como eu tinha já iniciado a discussão, né? Esse relatório ele surgiu no cenário de uma medicina fragmentada, né? Que era uma realidade americana, mas também era uma realidade europeia e também uma realidade aqui no Brasil. Então, ele surgiu nesse contexto que eu já tinha falado. Uma outra coisa muito importante é que esse relatório ele é considerado um contraponto ao relatório Flex, né? A gente lembra lá da faculdade, do primeiro ano, relatório Flex, né? Aquele relatório que foi feito por esse médico, que dava, né, as diretrizes sobre o currículo médico totalmente biomédico, centrado no hospital, que foi a formação médica que vigiu até o momento da entrada desse documento. Então, esse documento, o relatório Miles, ele é um contraponto porque ele coloca, olha, o relatório Flex ele serviu até um determinado momento, mas se a gente seguir colocando ele como sendo o guia, né, da nossa formação universitária, o sistema não vai funcionar. Então, o relatório Flex, né, como sendo um relatório que valoriza muito o modelo biomédico de ensino, o hospitalocêntrico, o especialista focal, não serve, ele precisa ter um contraponto. Então, esse documento ele surgiu como um dos principais contrapontos. Uma outra questão que esse documento também coloca, que é uma questão que continua sendo muito atual, é a nomenclatura dessa especialidade, né? A gente vai ver um pouco mais à frente que esse documento ele tenta esboçar um nome possível para esse médico especialista na atenção primária. Ele não chegou numa conclusão final, mas ele colocou algumas questões que são questões, até hoje, elas são discutidas. E aí o debate atual, porque até hoje a gente tem discussões sobre que nome, se MFC é um nome bom, não é. Existe uma linha que tenta, de alguma maneira, valorizar mais o C da comunidade, outras que menos. A medicina de família e comunidade deveria ser alguma medicina um pouco mais individual, algo mais, enfim, mais clínico. E outra linha dizendo, não, a MFC ela tem um papel específico, né, no sistema de saúde. Então, ele tem que, sim, valorizar a questão da comunidade, pensar coisas mais estruturais, muito parecido com o que a medicina preventiva e social fez até um determinado momento, que a saúde coletiva faz. Então, essa questão existe até hoje. E aí, 76, 81 e 2001. 76 foi quando a medicina de família e comunidade surgiu aqui no Brasil, né, pelo programa da UERJ, pelo programa lá do Rio Grande do Sul, pelo programa lá de Pernambuco, onde, naquele momento, de 76, ela não tinha o nome de medicina de família e comunidade, ela tinha o nome de medicina geral comunitária. Tanto que, em 81, que foi quando a Comissão Nacional de Residência Médica estipulou a residência, a especialidade, e chamou ela de medicina geral e comunitária. E, em 2001, 20 anos depois da criação da especialidade com o nome Medicina Geral e Comunitária, é onde houve a mudança do Medicina Geral e Comunitária para Medicina de Família e Comunidade. É uma coisa interessante ressaltar que, em 2001, a mudança da nomenclatura foi por votação das pessoas que eram associadas àquela especialidade médica,
E dizem, não sei se é verdade, mas as fontes dizem que foi uma das primeiras votações online, porque foi por e-mail. Então, imagina naquela época. E aí já se coloca uma questão, né? Como que você muda o nome de uma especialidade por uma eleição que é online em 2001, né? Então, obviamente, teve uma participação de muito poucas pessoas. Mas, de algum modo, foi um nome que ficou e, passados 25 anos, permanece. E uma outra questão que também conversa com esse documento é como que esse documento coloca o status do médico de família naquela época, que, de alguma maneira, continua sendo um pouco do status que a medicina de família e comunidade tem hoje. E aí, por isso que os objetivos do trabalho é ver o que mudou, né, o que teve de continuidade, o que teve de ruptura. Uma das coisas que houve de continuidade foi que a especialidade médica MFC, talvez até como uma profecia, né, desse documento, continua sendo uma especialidade desvalorizada. E os motivos acabam que permanecem sendo os mesmos. Talvez os motivos que ela permanece sendo desvalorizada porque o campo de atuação dela é na APS. E a APS é um local, né, um cenário de prática médica onde, historicamente, não é valorizado, é precarizado, enfim. Então, isso é um dos possíveis motivos. E aí, aqui nesse próximo slide, não vai dar para ler, né? Mas aí eu trouxe prints do próprio documento, nesse capítulo 5, onde ele fala de coisas que são nisso tudo que eu falei. E aqui eu trouxe 2 aspectos que eu traduzi para a gente poder ver o que tem de diferença ou não em relação a hoje. No determinado momento, né, quando ele está falando da questão da estruturação curricular, ele tenta dar um nome para esse médico especialista na APS. E aí, no determinado momento, ele fala assim, talvez surja um nome melhor para a especialidade no momento em que sua função, que é o seu elemento mais importante, torne-se mais reconhecido e mais amplamente disponível. Ou seja, desde 66, não existe um consenso sobre que nome dar essa especialidade. E aí ele fala do Primary Care Physician, do Family Medicine, mas ele já aponta, já desde esse tempo, algumas questões. Médico de família diz respeito a uma atuação mais individual. O médico da atenção primária é uma coisa mais ampla, talvez dê mais conta daquilo que se atribui à função do MFC e por aí vai. E, em outro determinado momento, ele cita qual que era o status, ele descreve mais ou menos qual que era o status desse médico que trabalhava na atenção primária naquela época. Lembrando que a atenção primária, pelo menos parecido com o que a gente conhece hoje, surgiu em 1920 na Inglaterra, né? Então já havia mais ou menos 40 anos de APS. E aí, 46 anos depois, essa comissão médica, né, de educação médica, coloca que ele tenta descrever quais são os motivos pelo qual essa especialidade não era valorizada, nem em termos curriculares, nem em termos profissionais. E aí ele coloca essas questões. Em comparação a outras especialidades, a MFC tem menos prestígio social, isso é uma realidade até hoje. Então, ou seja, pouca coisa mudou nesse sentido. Ele coloca um segundo ponto. Os cenários de aprendizagem MFC costumam ser em menor quantidade e em pior qualidade se comparado às outras especialidades. Eu acho que isso ainda continua sendo uma realidade. Uma pessoa que faz graduação hoje, provavelmente o estágio de APS vai ser o pior estágio dela, até hoje. 3. As condições de trabalho na MFC costumam ser menos atraentes e ter menos privilégios que as outras especialidades. Isso continua sendo uma realidade até hoje. O MFC é um médico praticamente de segunda, terceira categoria. Mas isso já era uma realidade que era colocada desde pelo menos 1966, quando alguém escreveu algo sobre isso. Imagine, então, que essa concepção já existe desde que ela começou a acontecer, né, de fato, né, com o início da APS. Então, conclusão, né? Esse documento, apesar de antigo, apesar de ter 60 anos, ele é extremamente atual. Talvez se eu não tivesse falado que eu tirei essas coisas de um documento de 66, eu poderia ter falado que ele foi escrito hoje, ou ontem, ou que alguém escreveu alguma coisa hoje e disse isso. Por quê? Porque, querendo ou não, ainda existe, né, essa realidade. E aí, obviamente, isso coloca numa questão, né? Como que a gente supera isso? E eu acho que o documento ele já é um indicativo, né? O documento ele surgiu com a resposta de tentar melhorar um pouco dessa questão. E ele fez um documento, fez um esboço de uma política educacional. Eu acho que, de alguma maneira, a gente buscar a valorização do MFC continua sendo em a gente, enfim, tentar aprimorar um pouco da política de formação, a política curricular da graduação. Eu acho que não tem muito jeito de ser diferente. E, obviamente, também a valorização da MFC está totalmente ligada à valorização da APS como um todo. Então, uma APS
precarizada, uma APS onde falta funcionário, uma APS onde falta medicamento, uma APS onde os vínculos de trabalho são temporários, obviamente que esse tipo de funcionamento não vai levar à valorização da MFC. Então, acaba que talvez, daqui a 60 anos, tenha um outro documento dizendo a mesma coisa, afirmando a mesma coisa. Então, eu achei muito interessante, porque as discussões são completamente atuais, né? E aqui a gente, como sendo uma especialidade, fazendo uma residência de MFC, acho que é muito importante a gente discutir sobre essas questões, né? Tipo, para onde a gente está caminhando, para onde a gente quer caminhar, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, se é que tem como. E aí, eu trago algumas considerações, né? Então, a primeira, obviamente, é que esse documento ele traz discussões contemporâneas sobre a realidade, né? Fala sobre a questão que existe uma disputa sobre qual nome a gente dá, porque cada nome não é à toa, cada nome ele valoriza ou não algum aspecto dessa área. E uma coisa que desde o início da criação dela, em 66, ela é algo que está em contínua construção. Não acabou a construção da MFC, ela ainda é um campo de disputa, né, na área médica. E talvez continue sendo. Talvez seja esse uma das... Enfim, talvez isso seja a essência da MFC também, né? Disputar um pouco de territórios, né? Segundo ponto que eu coloquei aqui, é uma consideração que eu acho que é relevante. A valorização da MFC enquanto especialidade médica, ela passa necessariamente pela estruturação curricular dos cursos de medicina e pelo desenvolvimento de uma carreira atraente, foi o que eu já falei um pouquinho. Hoje em dia fala-se muito de plano de carreira, carreira de Estado, considerando o médico, os funcionários, né, os trabalhadores da PS como sendo uma carreira que tem algum tipo de especificidade, né? Não acho que isso vai acontecer por agora, mas existem essas discussões. Agora, né, que vai ser construída, né, está sendo esboçada a nova PNAB, eu acredito que vai ter algumas mudanças, principalmente relacionadas a questões de contrato, a questões de carga horária, pelo menos essas coisas um pouco mais gerais, eu acho que vai ter um movimento de tentar melhorar um pouco isso. E um outro aspecto que eu acho muito importante é que as novas diretrizes curriculares de medicina, né, que foram publicadas ano passado, elas colocam que na graduação tem que ter pelo menos 15%, né, de prática em MFC. Isso, de alguma maneira, está valorizando um pouco mais a atuação, né, dos alunos na MFC. Então, acho que isso é uma maneira de tentar valorizar também. A expansão dos programas de residência médica em MFC, eu acho que também é uma outra grande política que, de alguma maneira, responde a essa desvalorização. Lembrando que a gente sabe que ainda falta muito. Se a gente pensa hoje, por exemplo, que a gente tem mais ou menos 50 mil equipes de saúde da família, e se a gente pensar que a gente tem mais ou menos 10 mil MFCs titulados, né, com RQE, falta pelo menos 40 mil profissionais para poder dar conta de ter pelo menos um médico de família por equipe de saúde da família. Então, você veja que a especialidade existe há pelo menos 50 anos aqui no Brasil e a gente ainda tem que pelo menos quintuplicar a população de MFC para que a gente dê conta de pelo menos ter um MFC por equipe. Então, ainda falta muita expansão. Então, acho que a MFC está muito longe, os programas de residência estão muito longe de se expandir. Eu acho que cada vez mais vai ter o estímulo à criação de novas vagas, porque, de fato, existe a necessidade, né, de ter novas vagas. Outra coisa, o investimento do Ministério da Saúde via mais residências, eu acho que também foi uma coisa relevante. Por exemplo, a gente que é residente, a gente faz uma pós, né, que é em preceptoria médica, né? Está dentro dessa política, ou seja, de valorização do cenário da MFC, do profissional em MFC. Então, acho que isso também é uma política que acaba tentando valorizar esse profissional. Enfim, e aí, basicamente, é isso. Esse foi o objetivo do trabalho. Falar um pouco desse relatório e tentar trazer essas questões e dizer também que não tem uma resposta, né? Eu acho que existe muito mais perguntas, né, do que respostas em relação à MFC hoje. É isso. Parece que o Conselho... não sei se eu li que o Conselho deu uma regulamentação agora de que o médico de família com título de especialista, leu alguma coisa sobre isso? Alguém te falou alguma coisa sobre isso? Sobre o que especificamente? Eu acho que agora você pode ter o título, né? Não, mas já sempre pode ter. O título já existe há muitos anos já. Né? A outra coisa boa é que eu consegui com o Ministério o dobro de vagas de residente o ano que vem. Isso provavelmente vai ser homologado, né? Que existe essa necessidade. Então, ano que vem, nós vamos ter o privilégio de ter mais 8 residentes aí na nossa residência.
Eu também não me lembro, queria que você me lembrasse. Eu vejo algum residente lá no hospital de clínica que às vezes não faz uma prova teórica espetacular e depois consegue ultrapassar e entrar na vaga de outro porque ele já tem a residência médica de família. Por que a residência médica de família tem, na verdade, esse item de passar na frente? A palavra pode não ser correta, mas que consegue ter um êxito maior. Você saberia me responder? Não sei se eu fui claro aí. Foi. Entende? Então, a pessoa que vai fazer uma residência médica, se tiver feito uma residência do médico de família, ela tem uma pontuação na frente dos outros. Aí eu queria que Raul explicasse mais ou menos isso. Essa é a bonificação dos 10%, né, que é uma política do Ministério da Saúde, que de uma maneira tenta valorizar justamente o ingresso e a formação de mais residentes de MFC. Existe uma disputa sobre se isso valoriza ou não valoriza a especialidade. No meu ponto de vista, a bonificação dos 10% valoriza a especialidade no sentido de, não só a especialidade, como acho que o sistema de saúde como um todo. Porque quando o senhor fala, às vezes um médico de família ele sai na frente, menos tirando uma prova menor do que o outro. Na verdade, pelo menos esse médico que vai fazer uma outra especialidade, provavelmente ele vai saber como funciona o sistema de saúde, talvez ele vai saber fazer uma contrarreferência, ele vai ter competências próprias que a gente aprende na MFC, que é medicina centrada na pessoa, territorialização, enfim, integralidade, coordenação de cuidado, que eu acho que são coisas que, a longo prazo, são muito positivas para o sistema. Então, o médico faz a MFC para ter 10% e depois ele sai. Tudo bem, ele pode sair, mas pelo menos ele vai sair, sei lá, sendo ortopedista, mas sabendo que ele precisa fazer uma contrarreferência para o médico do posto. Ele vai saber pelo menos que o paciente não vai ficar solto no sistema, que existe uma APS, que existe uma hierarquização de sistema de saúde. Então, na minha opinião, eu acho que é muito positiva. E no Congresso eles falaram um pouco sobre isso. Veio essa questão e não me parece que é algo que está no horizonte de acabar, não. Porque você vê, existe um déficit de 40 mil médicos de família e comunidade. Então, assim, não vai fazer muita diferença tirar ou não essa bonificação. Mas em termos de estimular esse médico de família e comunidade a fazer residência e, porventura, se ele depois quiser fazer outra especialidade, ele pelo menos ser um especialista focal, onde ele está dentro do hospital, está dentro do consultório dele, mas ter a experiência de ter sido médico de família, de entender como que funciona, eu acho que isso é muito positivo para o sistema. Então, eu acho que a bonificação, eu acho que faz sentido, pelo menos por enquanto. Porque você veja, médicos de família e comunidade, existem mais ou menos hoje 600 mil médicos no Brasil, atualmente, de acordo com a última demografia médica, né, que foi publicada ano passado. Desses, 60% tem RQE, tem uma especialidade. Inclusive médicos de família, que tem RQE também, né? 40% não tem. Desses 60% que tem especialidade, sabe quantos são médicos de família e comunidade? 2%, mais ou menos. A especialidade que mais tem titulado é clínica médica. São mais ou menos 12%. Aí depois tem pediatria, mais ou menos 10%, por aí vai. 7 especialidades já são mais que a metade dos especialistas. Neurologia, se não me engano, tem menos que MFC. Obviamente tem menos que MFC, mas também não é muito pouco. Se nós temos hoje 10 mil MFCs, acho que tem mais ou menos 7 mil neurologistas. Ou seja, é uma fração muito pequena. E se a gente pensar que o Brasil, né, tenta dar conta de ter uma APS universal, pública, com mais ou menos 50 mil equipes, né, eu acho que ainda tem uma caminhada muito grande assim, para chegar num nível onde agora dá para tirar um pouco do pé da criação de vaga, dá para poder tirar a bonificação. Eu acho, então, que ainda tem uma caminhada longa. Assim. E, de alguma maneira, se a bonificação hoje existe como um mecanismo de valorizar quem fez MFC, eu acho que isso também é bom até para o programa de residência, de alguma maneira. Eu acho que vai ter mais procura, vai ter mais disputa. Eu acho que isso também não necessariamente é ruim, eu acho que isso tudo é muito bom. Tem algumas especialidades que conseguem uma terceira R3, um R3 ou R4. Você sabe se o médico de família dá essa oportunidade em algum local ou não sei? Tem. No Rio de Janeiro tem R3 em saúde mental. E tem também em medicina paliativa, né? Cuidados paliativos é uma residência médica que um dos pré-requisitos Não sabia. Eu fiz estágio no INCA e as 2 residentes lá eram médicas de família e comunidade. Um pré-requisito. A MFC, então, é pré-requisito de saúde mental, é pré-requisito de cuidados paliativos, é pré-requisito em alguns R3 específicos de gestão, de atenção domiciliar. Então, tem uma série de R3
que são da medicina de família e comunidade. Acho que isso tende a expandir. Isso também foi um tema que foi colocado muito no Congresso. Sobre, será que é necessário o R3 em medicina de família e comunidade? Tem gente que defende, tem gente que não. O fato é que existe. Existe, né? Existe. Você tem ideia de continuar, você, Raul, como médico de família, ou tem ideia de sair para alguma especialidade? Ainda não sei. Acho que ainda não sei. Eu acho que a especialidade de médico de família já é uma especialidade muito complexa. Acho que ela já tem seu valor. Não sei. Mas eu não sei exatamente se eu vou... Não, essa resposta eu vou ter depois. Vai ter depois. Não sei em quanto tempo depois, mas em algum momento, talvez. Tá certo. Os residentes que estão aqui poderiam me responder isso? Todos vocês pensam em permanecer ou está todo mundo ainda igual ao Raul esperando o momento? Pode ser sincero. Ela pediu Não emprego. escutei, não escutei. Não entendi como é que é. Se tiver alguma vaga na FESaúde, na fundação, de repente, isso facilita, né? As minhas residentes conseguiram. Exato. Não sei como, mas conseguiram, né? Então, eu vou fazer força para que todo mundo consiga, né? Mas tem residentes meus aqui que estão lá no CHN, dedicaram com 2 lá, fazendo clínica médica, né? Então, eu não consigo botar ninguém em neurologia. Mas precisa, né? Todo mundo foge, mas tá bom. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Todo mundo feliz com o médico de família? Raul. Você quer o microfone, Márcio? Eu acho que a valorização da medicina de família passa muito por essa coisa de centralizar a doença ou centralizar a pessoa. Isso faz toda a diferença, vamos dizer, sei lá, essa cultura de centralizar a doença valoriza cada vez mais, né, você se especializar em alguma coisa que seja diferente da medicina de família e comunidade, do que você, quando começar essa abordagem de centralizar a pessoa, você ficar preocupado com contextualizar, isso passa a valorizar a medicina de família. Faz toda a diferença aí, mas isso assim, eu acho que 60 anos parece que é uma coisa engatinhando, dá a impressão de muito tempo, mas parece que está engatinhando. Tanto é que você mesmo diz que não vê tanta diferença do agora e dos 60 anos atrás, como eles pensavam. Eu acho que isso influencia muito. Centralizar a pessoa e a doença. Com certeza. Que eu acho que tem... Exato. Que tem a ver justamente com uma PS forte, uma PS que seja estruturada, enfim, que tenha mínimo de condições. Eu acho que é justamente isso. Acho que a MFC ela opera numa outra lógica. Não é da lógica, como você falou, da doença. É na lógica da pessoa como um todo, né? Então, obviamente que isso às vezes não interessa tanto às vezes. Isso não dá tecnologia. Quando eu falo tecnologia, eu estou falando assim, densidade tecnológica, né? A gente trabalha com muito pouco recurso, né? São o que a gente chama de soft skills, né? Habilidades, né? E isso, de alguma maneira, não é valorizado no cenário médico, né? Mas... mudanças, por exemplo, na própria graduação, como a UERJ fez, colocou medicina integral. Isso. E a medicina integral ela aproxima todo mundo da medicina de família. O nome da disciplina não é medicina de família, mas é medicina integral ensinando você a contextualizar e você tem a disciplina desde o início da faculdade até o final da faculdade. Então, assim, isso faz toda a diferença na valorização. Eles até dizem assim, a diferença do pessoal que se formou antes do ano 2000 e quem se formou em 2000 e pouco para frente, não é? Porque até a humanização é diferente, a maneira como olha a pessoa, tudo é diferente. Sim. Por causa dessa disciplina. Sim, que o departamento que é de 76, foi daí que surgiu a residência da UERJ de Medicina Geral e Comunitária, né? A UERJ é muito importante nisso. Não foi à toa que o Congresso foi lá, foi justamente para valorizar um pouco disso também. Concordo. Raul, eu pergunto aqui, a medicina de família, você acha que não encaixa muito, por exemplo, a emergência dos hospitais? Como, não sei se eu estou
fazendo você entender. Quer dizer, o médico de família está lá registrado, aqueles doentes ambulatoriais e tal, e os doentes da emergência, né? O que o médico de família contribui e pode entrar nessa medicina? Ou não tem que entrar? Olha a minha pergunta, Eu acho que contribui porque, se a gente for pensar, o pronto atendimento também é porta aberta, né? E a APS também é porta aberta. Então, a gente trabalha na mesma lógica de receber o paciente, o primeiro contato com o paciente, óbvio, em cenários diferentes, né? Cenário ambulatorial, cenário de emergência. Mas eu acho que o MFC faz bem em entender como que funciona essas outras instâncias, né, da saúde. Até porque tem essas similaridades, né? A gente foca muito, obviamente, na questão do acompanhamento, na longitudinalidade, mas pensar que as emergências, os pronto atendimentos, né? Esse primeiro atendimento que eu digo, da porta, ele tem uma semelhança com o MFC, no sentido de ser a primeira porta de entrada. Então, nesse sentido, tem sentido. Obviamente que assim, que outras questões não, claro, que a nossa realidade não é tanto emergencial. Mas a gente precisa saber, obviamente, o básico, né? E entender também como o sistema de saúde funciona, porque uma coisa na prática, por exemplo, é muito comum. A gente chegou a ver um paciente que está, digamos, tem uma suspeita de AVC, por exemplo. Eu preciso saber referenciar ele para algum lugar, eu preciso saber que lugar que pode receber ele, que lugar tem a tecnologia necessária para receber ele. Se eu tenho uma suspeita de AVC, não adianta mandar para um local que não tem tomografia, né? Isso, na verdade, eu vou estar sobrecarregando, às vezes, uma UPA e atrasando, às vezes, o diagnóstico e o tratamento. Então, a gente precisa ter noção de como que funciona essa rede. Afinal de contas, a gente faz parte da rede, né? Então, a emergência, a rede de atenção, a emergência faz parte da rede, tanto quanto a gente na atenção primária, tanto quanto o hospital terciário. Então, acho que é importante ter essa vivência no sentido de compreender como que essas coisas são ligadas. Eu queria perguntar ao Márcio, quer dizer, o Márcio teve mais ou menos dos dois lados. Você foi médico da saúde da família, ou não? E agora você é... Hã? Eu sei, mas você teve de um lado na medicina de saúde da família, e agora você está como mais médico. Qual é a grande diferença nisso ou não tem diferença? Não sei se eu... Para mim, a diferença tem agora, porque eu estou na policlínica, na UBS da policlínica. Eu sempre trabalhei em lugar que era posto de saúde. A UBS, dentro da policlínica, ela tem algumas diferenças comparando com aquela montagem tradicional que está no posto de saúde, né? Aqui PNF, no caso. Né? As UBS, por exemplo, de Brasília, que eu fiquei os últimos anos, elas são parecidas com o posto de saúde daqui, não tem nada a ver com a UBS daqui. A UBS de lá não tem especialidade dentro ligada a eles. É até proibido. Então, a unidade básica de saúde só tem o pessoal que forma as equipes de medicina da família. O médico, o dentista, né, enfermeiro, técnico, agente de saúde. Eu acho que o grande diferencial para a UBS na policlínica ainda é, para mim, o ponto-chave é não ter o agente de saúde, o agente comunitário de saúde, porque isso traz para a gente, né, aquela coisa bem do território para você vivenciar quem vê, quem vai todo dia. Eu sempre digo e repito isso, que eu valorizo muito o agente de saúde. Então eu valorizo ele, para mim é igual em escola de samba, carro abre alas. É o agente de saúde. Senão eu não consigo compreender o território, porque eu não vou estar lá do mesmo jeito que eles estão. Entendeu? Então, para mim, é o grande diferencial. O dia que a UBS funciona, no caso de Niterói, as UBS, a maioria agora, acho que dentro de policlínica, né? Grande maioria, não sei. É a primeira vez que eu tenho essa experiência. Tiver o agente de saúde, vai aproximar mais do modelo que a gente conhece. Eu acho que não pode faltar agente de saúde. Por mais que evolua o modelo, uma coisa ou outra, mas faltar agente de saúde, eu fico inseguro sem um agente de saúde. Porque como eu vivi o tempo todo com agente de saúde, a primeira vez agora, alguns dias, né, que eu estou lá, eu sinto uma insegurança com relação ao território. Esse é um grande diferencial. É que a atenção primária, pelo menos pela política de atenção básica de 2017, que a gente está vivendo hoje, a atenção primária tem dois mecanismos de funcionamento. Via equipe de atenção básica, que é o modelo de equipe que existe nas unidades básicas de saúde, que muitas delas estão dentro das policlínicas, e o modelo de equipe de saúde da família, que é o que acontece nos PMFs da FESaúde. O médico de família e comunidade, ele tem, digamos assim, seu espaço próprio,
que é essencial dentro da estratégia de saúde da família, justamente porque a gente vai ter o agente comunitário, a gente vai estar muito mais diretamente ligado ao território, enfim, e de alguma maneira atuando um pouco mais diretamente em todo o nosso público, né? Nas equipes de atenção básica, né, que é o que tem nas unidades básicas de saúde, que são geridas pela fundação e não pela FESaúde, né? Não existe essa figura porque eles não trabalham na lógica da saúde da família. Então, é uma outra lógica que tem outro financiamento e que talvez a nova política tentar talvez balizar um pouco mais isso. Mas a nova política, a nova normativa do Ministério é que esses mais médicos que trabalham nessas unidades vão ter que ser criadas as APS das policlínicas. Lá vão ter que ter agente comunitário, lá vai ter que ter APE, vai ter que ter a mesma estrutura do médico de família. Eu acho que a tendência é essa. Porque, desculpe te interromper. Então, por exemplo, eu não estou recebendo mais médico porque eu não tenho ainda essa estrutura. Eu estou tendo uma reunião com a secretária essa semana ou a outra para justamente a gente criar as APS dentro dos... Porque senão eu vou ter que pegar essa tropa toda de mais médico e mandar para a FESaúde. Porque dentro das unidades básicas, nós não temos APS. Então é isso que o nosso amigo Márcio está falando. Então, se a gente não criar isso dentro das nossas policlínicas, nas UBS, o pessoal do mais médico vai ter que ir para o médico de família. E eu acho para a FESaúde. Eu acho que a tendência vai ser justamente estimular a criação de mais equipes de saúde da família em detrimento das equipes de atenção básica, que é um modelo um pouco mais antigo, né? É um modelo que talvez seja mais baseado na questão da policlínica. E que eu acho que em termos de saúde pública, que pelo menos é o que nós temos hoje, que é de valorização da saúde da família, eu acho que vai tentar dar uma freada e vai tentar deslocar para tentar que as prefeituras, que os municípios, que os gestores locais valorizem mais a criação e expansão da saúde da família. Tá certo. Alguém queria comentar algo aí? Estamos aqui batendo um papo aqui agradável. Quer falar, Antônio? Antônio e Juliana são regressos da residência médica e agora são coordenadores lá. O que vocês querem falar um pouco, Juliana ou Antônio? O Ministério entende isso, Antônio. E aí, Ju, o que você acha? Eu acho que todos nós, né? E o Ministério também concorda com isso, né? Que é importante, não é o mais médico chegar e botar ele lá numa policlínica. Fica nessa sala aí e atende. Então, é mais ou menos por aí. Quer falar? Pode falar. Eu acho que ela precisa do microfone, que ela fala baixinho, eu não vou ouvir. Dá um meu para cá. Eu só ia falar que eu acho que vai ser, eu espero que aconteça, que a gente consiga acesso, mas vai ser uma dinâmica muito diferente por conta também da em Niterói, a classe social ser, assim, pelo menos onde eu estou, a classe social é mais alta, é mais classe média alta. Eu acho que para eles aceitarem esse outro tipo de abordagem vai ser muito estranho. Eles tratam a gente quase como um encaminhador em policlínica. A gente fica lá para chatear eles, fazendo barreira. E aí, para ter essa mudança toda, teria que ter um trabalho também com o que
ensino em saúde mesmo. Eu acho que vai demorar até a gente conseguir isso. Mas TSS já ia ajudar muito. Você vai colocar que o perfil do paciente é diferente. O que você acha? Eu acho que estabelecer um funcionamento de uma unidade básica de saúde dentro de uma policlínica gera essa confusão. Eu acho que não, mas na minha opinião, não faz sentido você ter uma UBS dentro de uma policlínica. Que a policlínica supõe, pelo menos, a atenção com o especialista focal, né? Uma atenção secundária, digamos assim. Onde o paciente chega lá depois que ele já passou por algum tipo de cuidado inicial, de porta de entrada. E então eu acho que, assim, historicamente, né, por exemplo, o pessoal da Policlínica Sérgio Arouca, né? Eles estão acostumados a chegar lá, quero marcar com... Obviamente que isso mudou, mas historicamente era, quero lá marcar com o neurologista. Estou com diabetes, quero marcar no endócrino. Estou com dor de cabeça, quero marcar no neurologista. Estou com dor no ombro, ortopedista. E aí, de fato, cria-se uma confusão muito grande sobre qual que é a especificidade, qual que é o objetivo de você ter um médico de família na unidade básica de saúde. Acho que, de fato, perde um pouco confunde as coisas, né? Exato. Porque senão corre o risco do médico que é a porta de entrada, ele virar um clínico geral. Quando ele não está inserido numa equipe de saúde da família, está inserido numa equipe de atenção básica, ele acaba que assume o papel de clínico geral. E essa não é a ideia da atenção primária no Brasil. Não é que as pessoas sejam atendidas por um clínico geral. É que elas sejam atendidas no território por um médico especializado em medicina de família e comunidade, enfim, com todas as atribuições que são decorrentes da própria especialidade. Então, eu acho que, ainda mais a manutenção dentro da policlínica, eu acho que realmente... Acho que isso, obviamente, vai cair. Não tem como manter. Não vai fazer sentido para o sistema como um todo. Ok. Alguém quer colocar mais algo aí, não? Tá bom. Chamei a Raul para vir aqui e ele fez uma bela apresentação. Aprendi muitas coisas que eram importantes e quero agradecer a presença dele, quero agradecer a disponibilidade de vir aqui e mais uma vez parabenizá-lo pelo seu trabalho e o nome que ele levou lá no Rio. Grande abraço para todo mundo.